Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Salmo capítulo 45, verso 5 e o verso 6. Nessa manhã nós começamos aqui com um versículo da palavra de Deus, do livro de Salmo capítulo 45, verso 5 e o verso 6. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele se faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus está no controle da história. Ele está escrevendo cada capítulo a cada dia. Os seus olhos estão voltados para a face dessa terra. Nada do que acontece aqui passa desapercebido aos olhos do Senhor. Por isso que eu e você, nessa manhã, nós precisamos acordar e ir para as nossas atividades, na certeza que Deus estará ao nosso lado, vai nos conceder a vitória e nós iremos voltar para nossa casa no final da tarde, seguros nas mãos do nosso Salvador. É a razão pela qual cada dia nós começamos aqui primeiramente assumindo o nosso compromisso com Ele. Queremos a cada dia dedicarmos uma parte da palavra do Senhor, dedicarmos uma parte da manhã para estudarmos uma parte da palavra do Senhor, sermos alimentados, fortalecidos e estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus e darmos seguimento para nossas atividades diárias. Por isso que quero convidar você nesse instante a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Levíticos, capítulo 7, o verso 2. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Todas as ofertas de sacrifícios que eram oferecidos dentro do santuário, Deus tinha alguns propósitos para a nação de Israel. Entre eles, Deus queria que a nação de Israel vivesse uma vida dependente do Senhor. Eles jamais deveriam se esquecer a respeito do Deus Todo-Poderoso que os tirou do cativeiro do Egito e os levou com mão poderosa para o deserto, para que eles pudessem ter um encontro com o seu Deus e vivesse com essa consciência, tendo a certeza que Deus estaria no meio deles por toda a sua vida. Mas havia um outro objetivo. Deus queria expressar a sua santidade. Deus queria que eles reconhecessem que eles deveriam viver exclusivamente para o Senhor. Se Deus é santo, Ele esperava também que o seu povo reconhecesse que eles eram propriedades do Senhor e eles deveriam viver uma vida santa. Eles deveriam se desviar de todos os males caminhos e todos os outros ensinamentos que lhes cercavam de outras culturas, de outras nações que diferenciavam dos ensinamentos do Senhor. Deus queria que eles vivessem dessa forma. Mas havia uma outra verdade que Deus queria que aqueles corações pudessem aprender. Deus queria que a nação de Israel, ao participar daqueles sacrifícios e ofertas pacíficas, eles jamais se esquecessem que um dia o Filho de Deus pisaria os seus pés na face dessa terra para revelar verdadeiramente quem é Deus, quem é o grande Eu Sou. Todas as ofertas pacíficas e os sacrifícios apontavam para o grande Deus Emanuel, apontavam para Jesus Cristo. Deus queria que a nação de Israel entendesse que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, morreria na cruz do Calvário, da mesma forma como os sacrifícios eram oferecidos dentro do santuário, na cruz do Calvário, representando o altar de incenso, o altar de holocaustos. Jesus Cristo daria a sua vida para resgatar a vida de todo pecador que se encontra sobre a face dessa terra. A única atitude que a nação de Israel deveria fazer era acreditar, confiar nos méritos de Jesus Cristo e, consequentemente, eles receberiam o perdão e a salvação dos seus pecados. No capítulo 7 do livro de Levíticos, o verso 11, diz o seguinte: Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Existiam 3 tipos de ofertas pacíficas. Primeiro, ofertas por ações de graça. Segundo, ofertas por votos. E terceiro, ofertas voluntárias. Eram 3 tipos de ofertas. Alguém que tinha um coração agradecido a Deus, ele poderia levar a sua oferta por Deus ter lhe livrado da morte,
por Deus ter também te livrado da enfermidade, por ele ter passado momentos difíceis financeiros e de repente agora Deus reverteu o quadro e ele estava ali agradecendo a Deus por ter vivido um momento difícil junto com a sua família e Deus restabeleceu a sua família e ele agora estava agradecendo a Deus. Essa oferta deveria ser oferecida para Deus num dia e no mesmo dia deveria se comer essa oferta. Nada poderia ser deixado para o segundo dia, nem muito menos para o terceiro dia. Tudo deveria ser comido no primeiro dia que ele estava oferecendo para o Senhor. Eu acredito que aqui fica uma lição para nós nessa oferta pacífica de gratidão. Nós precisamos entender que é diariamente que nós temos que nos voltarmos para Deus com ações de gratidão. Nós não podemos deixar para amanhã. A gratidão que nós oferecemos a Deus ontem não serve para hoje, serve apenas para o dia de hoje. É por isso que ali nas ofertas pacíficas, o que deveria ser comido só servia para aquele dia. O dia seguinte já não servia mais. Deus não queria que a pessoa comesse da oferta que tinha sido oferecida no dia anterior. Por isso que eu acredito que nós precisamos desenvolver nos dias em que nós estamos vivendo uma ação e corações com expressão de maior gratidão a Deus diariamente por inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Mas as ofertas de voto, elas eram voltadas para aquelas pessoas que buscavam de Deus alguma bênção. Apresentavam para Deus o seu problema, apresentavam para Deus a sua dificuldade e falavam: Senhor, eu quero nesse momento então ofertar para Ti em busca de uma bênção. E depois então, que recebiam a bênção, elas voltavam e agora também teria o momento também de ofertar mais uma vez como resposta da bênção recebida. A pessoa poderia, no momento de uma oferta de voto, ofertar para Deus algo. Ela poderia comer hoje, no dia que ela estava fazendo ali o seu voto e entregando para Deus a oferta, e ela poderia também comer no dia seguinte, mas jamais deveria comer no terceiro dia. Ela poderia sim, depois que fosse abençoada por Deus, voltar ao santuário e mais uma vez entregar para Deus uma oferta com o seu coração agradecido, e Deus aceitaria a sua oferta, a sua expressão de gratidão por tudo que o Senhor efetuou na sua vida. Mas havia também outro tipo de oferta pacífica, que era a oferta voluntária. Essa era diferente da oferta de gratidão e a oferta por voto. A pessoa ia ao Senhor com o seu coração agradecido por tudo aquilo que de fato Deus tinha lhe efetuado. Não havia uma razão específica. Ele estava ali apenas diante de Deus, reconhecendo a majestade, a grandeza de Deus, a bondade de Deus em todas as suas trajetórias, em todas as suas transações financeiras e familiares e nos seus relacionamentos. E ela queria então, agora de coração agradecido, se voltar para Deus e falar: Senhor, eu estou aqui para ofertar para Ti por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu acredito que nos momentos que nós estamos vivendo também, nós podemos agir com Deus dessa forma. Nós não precisamos apenas esperar momentos difíceis ou dificuldades ou lutas ou tribulações para que nós possamos ofertar para Deus. Nós precisamos ter um coração agradecido e ofertarmos a Deus uma oferta voluntária, independente de algo que possa ter acontecido de bom ou de ruim na nossa vida, mas nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é soberano, Ele é digno de todo o nosso louvor e nós fazemos parte do seu pastoreio. Todas essas ofertas apontavam para Jesus Cristo, que de uma forma voluntária veio aqui a essa terra, se entregou por todos nós. Jesus morreu na cruz do Calvário de uma forma voluntária para nos dar o direito da salvação. Se não fosse Jesus Cristo, jamais nós teríamos condições de receber a vida eterna. A esperança que toma conta, que invade o nosso coração, é resultado da entrega de Cristo na cruz do Calvário. Se não fosse por Ele, jamais nós hoje estaríamos aqui, desfrutando dessa paz e da esperança que nós temos na pessoa do nosso Salvador Jesus. O capítulo 7, o verso 35, diz o seguinte: Esta é a porção de Arão, a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, num dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor.
Deus queria que o seu ministério fosse sustentado pela nação de Israel. Deus tinha propósitos, Deus tinha objetivos. Deus queria trabalhar no coração de uma nação para que eles não tivessem um comportamento egoísta. Devolvendo para Deus era uma forma de reconhecer que Deus era soberano. Era uma forma de expressar para a nação de Israel que eles deveriam depender de Deus, jamais deveriam se esquecer do Senhor. E fazendo isso, eles estariam também alimentando, sustentando um ministério que estaria trabalhando para Deus e em prol da própria nação de Israel. Deus jamais nos pede para que nós façamos alguma coisa sem que Ele por trás tenha os seus propósitos, os seus objetivos. E entenda, o objetivo primário de Deus é levar o seu povo a depender dEle. Deus quer que nos dias em que nós vivamos, nos dias atuais, nós possamos hoje ter uma vida dependente do Senhor. Não apenas confiar. Uma coisa é confiar, outra coisa é depender de Deus. Deus espera que nós dependamos dEle. Esperemos que Ele de fato possa em todo momento intervir ao nosso favor. É por isso que na oração modelo o Senhor fala, nos conceda o pão de cada dia. Nós precisamos receber o pão no dia de hoje e confiarmos, crermos, dependermos do Senhor, que amanhã Ele vai providenciar mais uma vez o pão de cada dia para que nós não possamos passar necessidade. Todas as instruções dadas por Deus à nação de Israel, dentro do sistema de sacrifícios que aconteciam dentro do santuário, era com o objetivo de levar a nação de Israel a viver uma vida dependente e aprender mais de Deus e do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que um dia viria aqui a essa terra nos conceder a salvação. A nação de Israel, no decorrer do tempo, eles começaram a praticar essas cerimônias de uma forma formal. Perderam a essência, perdeu o significado para suas vidas. Faziam simplesmente pelo fato de fazer. Deixaram de compreender a essência da mensagem que eles faziam das suas ofertas e dos sacrifícios que aconteciam dentro do santuário. Se tornou um ritual, se tornou uma formalidade. Perdeu completamente o sentido de entregar o coração a Deus e de entender as mensagens que Deus gostaria que aquela nação pudesse entender a respeito da salvação. Amigos, hoje, nos dias em que nós vivemos, nós corremos o mesmo risco. Nós corremos o risco de irmos para a casa do Senhor e a atitude de ir adorar o encontro com o nosso Salvador se torne uma formalidade. O momento da comunhão se torne uma formalidade, comer por comer. O momento de louvarmos a Deus se torna uma formalidade simplesmente por abrir a boca e fechar a boca. No momento de colocarmos os nossos joelhos no chão e falarmos com Deus, pode se tornar uma formalidade para dizer para alguém, não, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus, mas é uma formalidade. Hoje, nesse momento, eu acredito que é um momento propício para que nós possamos fazer uma reflexão, o que move o nosso coração a cada dia, quando nós abrimos o nosso coração ou quando vamos em direção ao nosso Deus com as nossas expressões de sacrifícios, de ofertas, com palavras de gratidão. Tenho certeza que hoje o que deve motivar o nosso coração é a gratidão, é o amor, é a bondade do nosso Deus, é a sua misericórdia infinda sobre a nossa vida. Vivendo dessa forma, tenha certeza que Deus irá receber as nossas ofertas com alegria, com satisfação, irá fazer com que chuvas de bênçãos caiam sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, pedimos perdão dos nossos erros. Por favor, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.